Versículo 10. E ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Pode tomar assim, irmão. Essa história fala sobre, primeiramente, uma história que começou entre Ana e Penina e Eucana. Eucana era marido dessas duas mulheres, porque na cultura judaica daquela época era permitido ao homem ter mais que uma mulher. Então, Ana e Penina na verdade provocava Ana porque Deus dava filhos a Penina, mas a Ana não dava. E a mulher na cultura judaica, aquela mulher que não podia ter filho, ela era discriminada, porque Deus havia mandado encher a terra. E naquele tempo a terra estava muito despovoada. Então, quanto mais filhos o homem tivesse, mais abençoado ele era. E por Ana não podia dar filho, ela era discriminada. E todo ano, Eucana subia com suas duas mulheres ao templo para adorar, para sacrificar ao Senhor. Havia 3 festas no ano para eles subirem, mas uma delas ele anualmente subia e sacrificava ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, ele sacrificava ao Senhor. Ele não apresentava a Deus de mãos vazias. E muitas das vezes nós chegamos à igreja de mãos vazias. Não digo de mãos financeiramente, não, irmão. Você tem muita coisa para oferecer. Você tem seu glória para oferecer. Você tem seu amor para oferecer. Você tem amor na próxima para oferecer. Mas muitas vezes chegamos na igreja só para receber. E a Bíblia nos ensina a não nos apresentarmos diante de Deus de mãos vazias. E como nós temos nos apresentado? Como eu, Daniel, tenho me apresentado diante de Deus? Eu me pergunto nesta noite. Ana, ele apresentava e ele oferecia o sacrifício e depois eles oravam ao Senhor e faziam a sua petição. E Penina, sempre que ele subia ao templo, Penina provocava Ana. Por quê? Ali no templo onde estava a presença do Senhor, o Senhor podia mudar o quadro de Ana, como o Senhor mudou o quadro de Ana. Mas ali Penina perturbava Ana para tirar Ana da graça. Por isso que muitas vezes quando nós começamos a caminhar para a igreja, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, as pessoas dentro da nossa casa se levantam, ou as pessoas na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e a gente começa a se questionar: mas meu Deus, quanto mais eu faço a tua obra, mais as pessoas se levantam contra mim. Porque ele sabe que Deus vai te abençoar. Penina sabia que Deus podia abençoar Ana como abençoou. E por isso ela não queria ver Ana abençoada. Não digo nem Penina não queria ver Ana abençoada. Mas o diabo que atuava na vida de Penina tentava tirar Ana da graça. E Ana saía da graça e não era abençoada. Até que um dia Ana fez diferente. Ana foi lá e começou a orar ao Senhor. E o sacerdote ali, o clamor de Ana é a dor da alma. A oração, ela é, como posso falar, a respiração da alma, o oxigênio. Mas o clamor, ele é a dor que nós estamos sentindo. E muitas vezes a nossa dor é tão grande que nós nem conseguimos falar. Como o sacerdote ele passou diante de Ana e nem ouviu a voz de Ana. E muitas vezes nós ouvimos em algumas igrejas que a pessoa tem que clamar, tem que orar em voz alta. E na verdade, às vezes a tua dor é tanta, mas Deus ele conhece o teu íntimo. Que não adianta chegar aqui e fazer uma oração muito bela, chegar aqui e gritar dos 4 ventos, mas a minha oração não ser uma oração sincera, não ser uma oração que identifica. Mas a oração de Ana estava saindo o mais íntimo dela, a dor da alma de Ana ali, que ela queria um filho. E ela votou um voto ao Senhor. E falando sobre voto, eu vou levar vocês para Deuteronômio 20, versículo 21. Olha, 23, versículo 21, que diz: quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não te tardes em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deus, na sua Bíblia toda, ele não pede para ninguém votar nada. Ele não pede você para votar nada, mas se você votar, você tem que cumprir. É um compromisso que você assume com Deus. E muitas vezes nós temos feito votos de tolo. Nós temos votado coisas que não podemos cumprir. Nós temos visto
diante de uma situação e prometido algo a Deus que depois não vamos dar. Irmão, isso é pecado. É hora de nós olharmos para nós mesmos e começar a falar: será que temos feito votos com sabedoria? Ou será que temos feito votos apenas por fazer? E o voto também tem sido muito comparado com dinheiro. Eu quero falar, não estou falando para você não plantar no reino de Deus, não. Quem planta no reino de Deus, quanto mais você planta no reino de Deus, mais você receberá. O reino de Deus é um reino fértil. Se você colaborar com 100, com 1.000 reais, não quer que seja heresia, não. Basta a tua fé. Agora, voto é aquilo que você determina entre você e Deus. É algo íntimo, é algo pessoal, não é algo que quem está na frente do trabalho manda você fazer e você faça, não. Até mesmo que o voto de Ana foi o voto que eu tenho por mais bonito da Bíblia. E não foi ninguém que mandou a Ana fazer. Foi Ana que viu a dor da alma dela e sentiu no coração de fazer aquele voto. Então é hora de começarmos a pensar o que temos votado diante do Senhor, ou se vamos votar, porque a Bíblia não nos obriga a nós votarmos nada. Mas se votarmos, nós temos que ter o compromisso em cumpri-lo. Aleluia. E ali estava Ana orando com a dor da alma dela, e Ana pediu a Deus um filho varão. Pediu a Deus para que lembrasse dela. E Deus não a esqueceu. Deus também não esqueceu de você. Glória. O sonho de Ana era ter um filho varão. Aleluia. O teu sonho, eu não sei. Talvez o teu sonho seja algo que eu nem passe pela minha mente aqui, mas Deus o conhece. E assim como Deus lembrou do voto do sonho de Ana, que era ter um filho varão, Deus hoje ele vai fazer nascer o teu sonho. Aleluia. O teu sonho está sendo gerado por Deus. Mas é como o pastor Joel falou, nem sempre o que nós pedimos está sob a direção de Deus. E por isso que muitas vezes nós pedimos algo e não recebemos. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que se a gente pedir e não estiver pronto, Deus não vai dar. Se eu pedir a Deus uma Ferrari, Ele vai me dar? Ele tem condição de me dar? Tem. Mas Ele não vai me dar, porque Ele sabe que eu não tenho condição de pagar o IPVA daquele carro. Ele sabe que eu não tenho condição de pagar a manutenção daquele carro. Então estaria eu debaixo da direção de Deus pedindo uma Ferrari? Mas quando eu peço algo que é para minha necessidade, algo que é para me edificar, Deus Ele está de pronto a nos ouvir. Glória. Tem uma passagem bíblica no livro de Isaías 59 que confirma isso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Aleluia. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O Senhor está ouvindo a sua oração, mas o problema é que muitas vezes nós deixamos de orar. Muitas vezes nós queremos ver o nosso milagre, mas nós queremos para ontem. E eu quero falar para você, Deus não tem obrigação de fazer milagre nenhum. A obrigação de Deus, ela já foi cumprida. A primeira profecia da Bíblia já foi cumprida. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Isso já Glória. Mas muitas vezes achamos que Deus, Ele tem que trabalhar para nós. Que Deus, para ser Deus, Ele tem que me dar um bom emprego. Que Deus, para ser Deus, Ele tem que me dar uma boa casa. Não, irmão. Nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que fazer a vontade dEle. Não é Deus que tem que provar para nós que Ele é Deus, que isso Ele já provou. É nós que temos que provar o nosso amor por Deus. Que muitas vezes nós oramos, passamos um mês, uma semana orando, Deus não está me ouvindo, eu não quero mais orar, não vou mais pedir isso. Isso não é mais da vontade de Deus, não. Se o que você está pedindo é para a sua necessidade, se o que você está pedindo não é algo que vai prejudicar ninguém, é algo que está muitas vezes até amparado nas Escrituras, continua pedindo que Deus vai te dar. Aleluia. Deus, Ele ama os seus filhos. Você pode até se achar no momento sozinho, como Ana se achava. Sozinho, como acredito que Ana achava que Deus estava indiferente à sua dor. Não. Deus, Ele não está indiferente à sua dor. Deus, Ele chora contigo. Tem uma passagem do Novo Testamento que diz que o Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúme. O Espírito Santo, ele sente as suas dores. O Espírito Santo, ele sente a tua dificuldade. E se ele sente tudo, por que ele não me abençoa? Então você está se perguntando. E aí eu digo, muitas vezes, ainda não chegou o tempo de Deus. Às vezes, se Deus tiver aquilo que você está pedindo agora, você vai se perder. Ana subiu ao templo, a Bíblia não revela quantas vezes,
mas revela que de ano em ano, Ana subia ao templo para orar. E nem tanto, depois que Deus vai atender a súplica de Ana, porque de repente, se atendesse antes, Ana ia se perder. De repente, se Deus te der promoção no teu trabalho hoje, você vai se perder. De repente, se você conseguir uma namorada, uma esposa hoje, o seu relacionamento vai, além do limite, vai avançar as intimidades e não vão ser algo abençoado por Deus. Porque a bênção de Deus, ela não traz dor. Mas, quando nós temos o poder de transformarmos a bênção de Deus em maldição. Deus, ele dá a bênção. Mas muitas vezes nós, por não vigiarmos, por pedirmos a coisa antes do tempo, nós transformamos em maldição. Trazendo isso para o plano terrestre, seria como se seu filho, aos 15 anos de idade, virasse para você, pai, e falasse: pai, eu quero dirigir um carro. Você não deixaria. Porque você sabe que ele pode matar alguém com aquele carro. Você sabe que ele pode cometer vários delitos com aquele carro. E a culpa vai recair sobre você. Assim é Deus. Ele nos ama e Ele só nos dá as coisas no momento certo. Por quê? Porque Ele não quer que nós nos perdemos. Não adianta você ter o melhor emprego. Não adianta você ter a melhor casa. Não adianta você ter o melhor carro e você não ter a sua salvação. E muita gente, por estar com poder executivo muito alto, por ter muito dinheiro, por ter muitos bens, está afastado de Deus, está se sentindo autossuficiente. E aí eu pergunto, coitados deles, porque diz a Bíblia, se acreditarmos em Deus somente nesta vida, nós somos mais que miseráveis. A morte, ela não é um ponto final, a morte é apenas uma vírgula. É após a morte que inicia o processo da vida eterna. E aí eu pergunto, teria Deus prazer em te dar tudo e perder a sua alma? Não. Deus, ele te ama e Ele quer te dar o melhor. Para fechar esta mensagem, por causa da hora, eu vou ler o capítulo 2 de Samuel, versículo 1, que diz: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ou seja, Ana, que não poderia ter filho, teve Samuel. E ela cumpriu o voto dela. Segundo os costumes judaicos, a criança era amamentada durante 3 anos. E após o 3º ano, Ana subiu e entregou Samuel ao sacerdote Eli. E ali ele foi criado segundo os costumes de Deus. E foi um dos maiores sacerdotes de Israel. E assim Deus quer fazer com o que nós estamos pedindo. Que não venha se tornar maldição, mas que venha se tornar bênção. Assim como Samuel foi bênção de Deus para Eli. Assim como Samuel foi bênção de Deus para todo Israel. Deus quer transformar o teu sonho em bênção. Eu não sei, irmão, qual é o teu sonho. Mas assim como Ana gerou Samuel. E assim como Ana no capítulo 2 fez esse cântico de louvor. A Bíblia diz que Ana pediu um filho. E Deus deu a ela 7. Você quando pede algo e dá para Deus, não vai ficar só uma coisa só não. Deus, ele não é egoísta. Deus, ele, quando ele te abençoa com abundância. Ela pediu um para devolver ao Senhor. E Ana foi lá cumprir o voto dela. Mas muitas das vezes nós não somos abençoados porque pedimos algo a Deus e às vezes Deus nos dá. E não cumprimos o nosso voto. E aí o que acontece? É chamado de voto de tolo. Deus não gosta disso. Mas eu profetizo que assim como Samuel foi gerado de Ana e foi bênção para todo Israel, o sonho que você está sonhando é ter bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus está falando